Boa noite. Eu tenho certeza que essa reunião vai ser uma bênção para você. Só em você ter se esforçado para chegar aqui agradou a Deus. Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus e cante: a minha alma estava longe. A minha alma estava longe do caminho de Deus, do caminho de Deus. Eu era cego e desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou. Minhas trevas em luz. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era cego e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo. Desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso. Sossegar. Pois com Ele estou liberto. Do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Cante: quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era cego e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Nós nunca vamos esquecer do dia que o Senhor abriu os nossos olhos, o nosso entendimento, o dia que o Senhor nos fez enxergar o plano da salvação. No nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti agora. Nós vivemos num mundo tão agitado, num corre-corre tão grande, mas nós paramos tudo, meu Pai, todas as quartas-feiras para cuidar dessa comunhão, para estar aos Teus pés, porque o Senhor é prioridade para nós. Não tem nada nem ninguém que está acima do Senhor na nossa vida. Nada concorre com o Senhor no nosso coração.
O Senhor é único. Primeiro, o Senhor é especial. Tudo é comum, mas o Senhor é diferente. Por isso que abrimos mão de qualquer coisa, porque estar na tua presença é que nos fortalece, é que nos ajuda a continuar na caminhada. Eu não sei quantas quartas-feiras eu já participei de reuniões desde quando eu me entreguei a Ti. Desde quando o Senhor me encontrou. Não foi eu que te encontrei, porque o Senhor não estava perdido, eu que estava. Eu era cego e perdido, mas o Senhor me estendeu a mão. Já foram tantas quartas, mas não deixe essa ser igual às outras. O Senhor é Deus que faz coisas novas, maiores. Faz algo novo nessa noite. Não deixe eu te atrapalhar. Me usa, meu Pai, mas toque, haja, se mova no nosso meio, Espírito Santo. Há pessoas aqui pela primeira vez, há quem convidou familiares, há quem está voltando depois de meses, anos na tua presença. Ela se afastou e viveu um tempo longe de Ti. Ninguém vive bem longe de Ti. Longe de Ti é dor, é como um peixe fora d'água. Nós vamos morrendo aos poucos. No Senhor está a vida, no Senhor está a salvação. E eu creio que hoje a festa no céu, pelo retorno dessa criatura, pela volta dela à tua presença. Eu não sei quem é, mas eu sei que o Senhor esperava ela nessa noite, de braços abertos, para abraçá-la, levantá-la. O Senhor sabe que o cair é do homem, o levantar é do Senhor. Levanta quem caiu, fortalece quem está fraco. Ajuda, meu Pai, a tua igreja. Faça no nosso meio coisas maravilhosas, meu Pai. Faça quem não te conhece te conhecer, quem já te conhece ser renovado, mas que todos sejam abençoados. Eu entrego esse culto a Ti, do começo ao fim, que seja uma bênção na vida de todos, meu Pai, inclusive na minha também. Quem crê diga amém e graças a Deus. Louvado seja o Teu nome. Graças te damos, meu Pai. Graças a Deus, graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios 5, versículo 18. 2 Coríntios 5, 18. Enquanto vocês acham, vamos cantar essa música muito bonita. O nome dela é Reatando a Amizade. 2 Coríntios 5, 18. Quem quiser ajuda é só levantar a mão, que o obreiro, o pastor, vai chegar até você, tá bom? Se puder desligar seu celular, ou pelo menos abaixar o volume. Não deixe a sua criança agora tirar a atenção de ninguém. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Vamos cantar essa música. 2 Coríntios 5, 18. Tudo o que eu queria era falar contigo, mas tempo para mim você não tem. Mas tempo para mim você não tem. Tudo o que eu queria era ser o seu amigo. Mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada. E em soluço já não ouço a tua voz. Que saudade. Que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso
isso que eu fechei as portas, para ver se você lembrava de mim, para ver se você lembrava de mim. Já não dá para viver nessa indiferença. Já não dá para viver nessa indiferença. Não, eu não suporto mais viver assim. Não, eu não suporto mais viver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Que saudade. Que saudade estou de você. Que saudade eu estou de você. Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo. Que é tempo de voltar. De se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar. E de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Já acharam? Não é bonita essa música? 2 Coríntios 5, versículo 18. Quem já achou? Quem não achou, pelo jeito não vai achar hoje não. Estou brincando. Se estiver com dificuldade, você levanta a mão, tá? Levante aí a sua Bíblia, por favor. Vamos pedir a Deus que fale conosco. Obreiros, pastores, podem sentar. Fica só um no túnel para quem chegar pedindo para sentar, tá bom? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Abra o nosso entendimento. Usa a minha boca, que não venha nada de mim, venha tudo de ti. Que eu não fale o que não é para ser falado, e que fale tudo o que tem que ser falado. Toca, meu Pai, nas pessoas humildes que querem ouvir tua voz. Espírito Santo, eu te peço, dirija, meu Pai, essa palavra, e que produza salvação, reconciliação. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, faça com que essa palavra caia na boa terra e produza a 30, 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus, amém. Eu vou colocar um vídeo agora. Eu queria a sua atenção. Deixe a sua Bíblia aberta. Eu vou apagar as luzes para você enxergar melhor. Não durma, não converse, mas eu queria que todo mundo prestasse atenção nesse vídeo. Pode soltar, por favor. Assim vive a geração atual, diante de tudo o que está acontecendo no planeta. Infelizmente, só estão preocupados com o seu futuro aqui na Terra e nem imaginam o que vai acontecer a este mundo. À medida que os sinais proféticos se desenrolam, os ataques do diabo contra o homem se intensificam. Afinal, estamos em contagem regressiva para o fim, e ele sabe disso. Mas não devemos nos atentar apenas aos sinais de fora, mas principalmente aos sinais de dentro. A verdadeira guerra que os olhos não veem. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade,
o amor de muitos esfriará. Vivemos dias de duros ataques contra a humanidade, mas principalmente contra a Igreja do Senhor Jesus. A frieza, os escândalos, maus testemunhos, o abandono da fé, o fascínio com o brilho do mundo nunca foram tão frequentes como nesses últimos tempos. Tragicamente, muitos que foram iluminados, provaram do dom celestial, estão caindo, desistindo, cedendo à tentação e aos sentimentos do coração. O reino das trevas tem vindo com toda a força para derrubar os que estão na luz. Meu tempo tá acabando! Seu tempo tá o quê? Tá acabando. Ele tá quase chegando. Eu tenho uma meta. Essa é a regra do jogo. O que é meu, o que é dele, mas tá findando! Agora preste atenção para você entender. Principalmente destruir todos vocês. Principalmente o quê? Destruir todos vocês que estão nesse altar. Eu arranquei um dia ele, como arranquei muitos e ainda vou arrancar mais. Espírito, aonde é que você mais esfria e tira pessoas da igreja? Você usa o quê? Aqui e aqui. E por final, desce e criais, e a carcaça é minha. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Satanás sabe que seu tempo está acabando e dá suas últimas cartadas, a fim de levar ao lago de fogo o maior número de almas possíveis consigo. Não está preocupado com as que já lhe pertencem, mas mira nas almas que pertencem a Deus, pois não existe prazer maior a ele do que tê-las em suas garras como troféu. Da mesma forma que ofereceu a glória deste mundo ao Senhor Jesus na tentação do deserto, tem apresentado o brilho do ouro, da sedução, das facilidades a muitos, que, diferentemente do Deus Filho, estão se curvando às suas ofertas. Vigie. Esse é um tempo de ataques sem precedentes contra quem está na fé. O diabo fará tudo ao seu alcance para que você perca a sua alma. Aproxime-se de Deus enquanto o mundo avança para o fim. Reconcilia-te com o teu Criador e terás paz em meio às guerras. Esteja atento aos sinais de fora e aos de dentro. Aqui no versículo 18, 2 Coríntios 5,18 diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Por quem? Por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Vou ler de novo. E tudo isto provém do homem, da religião, de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha essa parte A do versículo: e tudo isto provém de Deus. Olha para mim, por favor. Deus nunca falhou com o ser humano. Deus nunca errou. A falha nunca foi de Deus, nunca e nunca será. Mas essa iniciativa de reconciliação nunca começou no homem, sempre começou em Deus. Deus sempre quis ficar no meio do homem. Deus chegou a um ponto de aceitar ficar dentro de uma caixa. Nós temos o desenho da arca ali no altar, dá para você ter uma noção, é uma caixa. Deus, para ficar no meio do povo, Ele chegou a aceitar ficar dentro de uma caixa, só para estar entre o povo. Deus nunca quis ficar longe do ser humano.
Nunca foi esse o plano de Deus. O erro do ser humano, o pecado do ser humano o afastou de Deus, porque Deus é santo e o pecado é imundo, o pecado é sujo. Quem gosta do pecado é o espírito imundo, é o diabo, mas Deus é santo, é puro, então ele não pode ficar. Mas Deus sempre correu atrás do ser humano, e tudo isto provém de Deus. Agora, quem foi ferido? Foi Deus. Quem foi rejeitado? Foi Deus. E quem buscou reconciliação? Deus. Como entender isso? Que amor é esse que nós erramos e Ele nos busca? Que amor é esse? Por exemplo, você é casado. Eu sou casado com Rose há 27 anos. Já teve momentos que eu aborreci Rose, Rose me aborreceu. E aí quem está errado geralmente vai lá e pede o quê? Falei como não deveria, peguei pesado. Não é assim que o casal faz? Aí se reconcilia. Quando se reconcilia, fica tranquilo. É gostoso a reconciliação. Agora, com Deus é diferente. Sempre Israel errou e sempre Deus foi atrás. Sempre o homem errou e sempre Deus foi buscar o homem. Você sabe qual é o ponto fraco de Deus? Você. Porque Ele não aguenta ver o ser humano se voltando para Ele. Olha o valor que Ele dá ao ser humano. O ser humano só se perde se o ser humano quiser. Ele não força, mas Ele busca. Tudo começou nele. Você vê na Bíblia Ele indo atrás da ovelha perdida, Ele indo atrás da dracma perdida, sempre Ele querendo buscar o ser humano para a presença dele. Sempre foi assim. Sempre nasceu em Deus o desejo de reconciliação, o desejo de estar com o ser humano, o desejo de guiar, de salvar, de restaurar, de ajudar o ser humano. Só que o ser humano é difícil. O ser humano sempre está caindo nos mesmos erros. Por exemplo, o que é o Evangelho? Eu prego. Olha aqui, ó. Eu prego o Evangelho desde os meus 21 anos. Eu prego o Evangelho, né, como pastor. Mas também já fazia núcleos quando era obreiro. Mas eu prego desde os meus 21. O que é o Evangelho? É o homem correndo atrás de Deus? O Evangelho é o quê? É Deus buscando o homem. O Evangelho é Deus chamando o homem ao arrependimento. É Deus chamando o homem para salvar. Aí você diz assim: bispo, mas muita gente rejeita, muita gente diz não. Eu vou ser fiel ao meu chamado. O meu chamado é para pregar o quê? O Evangelho. Há muitos não querem, mas sempre tem alguém que quer. E esse alguém que quer vai ser salvo. Não sei se você está compreendendo. Mas Deus sempre quis o homem. E Ele reconciliou o homem através do seu Filho. Agora, pensa comigo. Pensa aí comigo para você poder entender. Pensa aí comigo. Olha o que Ele foi capaz. Você já leu Isaías 53:3, que fala que Ele foi o mais desprezado, o mais rejeitado, homem de dor, fizeram pouco caso dele. Ele gemeu. Ele desceu da sua glória. Ele sabe o que é dor, Ele sabe o que é rejeição, Ele sabe o que é desprezo, Ele sabe o que é tudo. E fez tudo isso só para nos reconciliar. O ser humano se perdeu nos seus pecados, se perdeu nos seus erros e foi se distanciando de Deus. E Deus, Ele não passou a nos amar pelo que Jesus fez na cruz, não. A cruz é resultado do amor que esse Deus sempre teve por nós. E vou dizer mais para você: as pessoas que hoje não querem nada com Deus
Em 1 segundo no inferno, elas vão querer tudo com Deus, só que não vai dar mais tempo. As pessoas que hoje você prega, você orienta, você tenta ajudar e elas resistem hoje. Elas podem resistir, mas quando chegarem no inferno, 1 segundo no inferno vai ser igual aquele rico. Aquele rico sabia que não podia sair de lá. Ele não pediu para sair, ele pediu para molhar o quê? A língua dele, refrescar a língua. Pediu para Lázaro ir lá avisar a família dele, porque ele sabia que ele não quis Deus aqui. Você não quer Deus aqui, você não vai ter Deus na eternidade. Você quer Deus aqui, você vai ter Deus na eternidade. Você não quer Deus aqui, você vai ter o inferno na eternidade. Você vai ter o diabo na eternidade. É assim que funciona. Agora lê o versículo 14. Vamos aí em 2 Coríntios 5,14. Diz assim: olha só. Porque o amor de Cristo, não ouvi, nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morrerão. Mas vá na parte A do versículo. Porque o amor de Cristo o quê? Olha para mim, por favor. Às vezes eu olho para minha esposa, porque não é fácil manter um casamento. Quantas coisas ela já suportou minha, porque eu sou chato. Você também é, né? Eu sou difícil, mas você também é, porque nós somos complicados. O ser humano é complicado. Se você não é, então você não deve ser desse mundo. Quantas coisas a esposa suporta, aguenta. Mas eu fico imaginando o que Deus aguentou por nós, o que Jesus aguentou nesse mundo. Me constrange saber que Ele me amou sem ver nada bonito em mim. Ele me amou antes de eu nascer. Não tem nada que eu tenha feito que Ele me ame menos, ou que você tenha feito que Ele te ame menos. Me constrange saber de um amor tão grande e a maioria rejeita. Não foi uma religião que te ligou a Deus, não foram os seus méritos que te ligou a Deus. A única coisa que te liga a Deus é Jesus Cristo. É o único mediador entre o homem e Deus, não tem outro. Você pode escolher a religião que for, você pode fazer caridade no mundo inteiro, você não vai estar ligado a Deus por causa disso. Sua ligação com Deus através de quem? De Jesus Cristo. Não é o pastor. Às vezes a pessoa defende o pastor, idolatra o pastor, mas o bispo da sua alma é Jesus. Pastor nenhum, bispo nenhum deu a alma por você, foi Jesus. Pelo bispo, pelo pastor você tem carinho, consideração, você ora, você não elogia, você não se apega, porque daqui a pouco ele vai embora. Mas o bispo das suas almas é Jesus Cristo, que vai te salvar e que vai sair daqui com você hoje. Agora, entenda, esse amor não dá nem para compreender. Paulo chega a dizer que é um mistério o amor de Jesus com a noiva, com a igreja, é um mistério. Não dá para entender, não dá para compreender um Deus que nos ama tanto, que nunca desiste de nós. É difícil entender isso, só dá para aceitar. Então isso me deixa constrangido. Se Jesus não respondesse mais nenhuma oração minha, eu já tinha uma dívida eterna com Ele, pelo que Ele fez na cruz. Agora vamos voltar para o versículo 19. Diz assim: isto é, Deus estava em quem? Em Cristo, reconciliando quem? Olha só, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha aqui para mim, por favor. Ele estava em Cristo nos reconciliando. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o sangue de Jesus tem saldo para pagar todos os nossos pecados.
Ele não imputou em nós os nossos pecados. Ele imputou tudo em Jesus. Ele preferiu moer o filho, machucar o filho, para não nos perder. Se isso não é amor, morrer por alguém justo, pode ser até que tenha uma mãe que morre pelo filho, uma pessoa que morre por uma pessoa justa, mas morrer por nós quando éramos inimigos dele? Pensa. Você pode ter roubado, você pode ter matado, você pode estar na prostituição, você pode estar em qualquer pecado. Tem saldo suficiente para salvar o mundo inteiro, se o mundo se voltar para ele. O sangue dele lava. Foi em Jesus que ele nos reconciliou. Há um saldo nesse sangue para cobrir todo o pecado. Eu não sei se você usa o Waze. Quem usa o Waze aqui? Você já errou o caminho? Indo para um lugar e você entrou na rua errada? Você não prestou atenção e você entrou na rua errada? O que é que o Waze faz? Recalcula para você poder chegar na direção certa, no seu destino final. Você pode ter errado o alvo, você pode ter falhado com Deus. Ninguém está aqui para te condenar, para te julgar. Escute isso, por favor. É bom quando você lê a história de José, que resistiu à mulher de Potifar, Daniel, que não negou a fé nem diante dos leões, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que ficou, na fé, mesmo sendo ameaçado de ir para a fornalha, e foram. Mas no céu também tem gente como Pedro, que negou, como Davi, que pecou, mas se arrependeu. Tem saldo, independente de qualquer pecado que você perdeu, tem saldo no sangue de Jesus. Foi em Jesus. Por isso que eu amo Jesus, por isso que eu prego Jesus, por isso que eu prego o Evangelho, para que o homem venha se reatar, refazer as pazes com Deus, porque enquanto o ser humano não faz as pazes com Deus, nem ele aguenta ele mesmo. Tem dias que nem você se aguenta. O ser humano é complicado. Se não tiver ninguém para brigar, é capaz de ele brigar com ele mesmo. Tem hora que você fica com raiva de você mesmo, já ficou? Eu também. Então ele nos reconciliou, ele nos dá a oportunidade. Você não tem autoridade no amanhã, a salvação é hoje. Jesus está te chamando para reconciliação. Jesus está te chamando para se voltar para Ele, para Ele cuidar de você, para Ele salvar você. Não foi o pai que errou, foi o filho pródigo, mas ele foi correndo encontrar o filho, porque ele tinha interesse de ter o filho de volta na casa dele. Deus nunca quis você longe dele. Talvez você se afastou pelo erro de um bispo, de um pastor. E em nome de Jesus eu te peço perdão, porque nós somos falhos. Nós somos falhos, no muito falar sai palavras nécias. Você não pode ficar olhando os defeitos de ninguém. Qualquer igreja, qualquer lugar tem defeitos, não tem jeito, é ser humano. Deus entregou a obra dele na mão do homem, e onde tem ser humano tem falha. Um dia um pastor fazendo culto, ele falou assim: ó pessoal, depois você vai ler Marcos capítulo tal, que está escrito isso e isso, só que ele errou o versículo. E aí quando acabou o culto, ele foi atender as pessoas, tinha uma fila grande, e o rapaz ficou no final da fila. Vou falar com o pastor, ele errou. Quando chegou a vez dele, o pastor falou assim: pois não, que posso te ajudar? Eu vim falar que o senhor errou. O senhor falou que era Marcos e não era Marcos. Aí o pastor: me perdoe, eu errei, mas tem alguma coisa no culto que eu acertei? O rapaz ficou calado, porque ele só prestou atenção em quê? No erro dos outros. E se você buscar em mim, você acha. Só que Deus não mandou você me examinar. Deus não te deu autoridade para você me julgar. Deus disse: examine o homem a si mesmo. Você tem que olhar para dentro de você. Você não tem autoridade para ficar olhando para os outros, apontando o erro de todo mundo, porque você vai esquecer do seu. E se você plantar isso, você vai colher isso. Tenha temor em relação à vida dos outros. Tenha temor diante de Deus, porque você não é perfeito. Porque tem gente que se errar com ela, acabou, não tem perdão.
virou Deus agora. Mas você já errou tanto com Deus. Eu estou dizendo isso porque você vai continuar vendo erros. Você vai continuar vendo falhas no homem. Mas você vem para a igreja para olhar para quem? Para Deus. Não é para o homem. Entenda. Se você tiver essa compreensão do que Deus quer, da vontade dele na sua vida, você não tem noção do que ele quer. Você não tem noção como ele luta para buscar o ser humano, como ele tenta. Ele usou Jeremias, ele usou Isaías, ele usou os profetas, até que ele usou o próprio filho. Não tinha nada mais forte do que isso. Deus poderia nos tratar como os anjos, que condenou, mas ele não nos condenou, ele nos dá uma nova chance. Examine você. Aquilo que você faz que desagrada a Deus não é para administrar. O que desagrada a Deus não se administra, se corta. Tem um momento que você vai ter que escolher ou isso ou sua salvação. Você vai ter que ser radical. Tem horas que o médico tem que arrancar o braço, a perna, para salvar o resto. Ou você abre mão do que desagrada a Deus, ou você perde sua eternidade, ou você perde sua salvação. Não tem jeito. Dói, é difícil andar com a perna só, ter um braço só, mas é melhor estar vivo com um braço do que perder a vida por causa de um braço. Pecado não se brinca com pecado, não se administra pecado. O que desagrada a Deus, o que fere a Deus, se corta. Se você quer reconciliação, se você quer comunhão, se você quer intimidade com Deus, se você quer ter vida com Deus, examine você. Eu sei que é mais fácil ver erro dos outros, mas olha para dentro de você, se avalie. Santa Ceia é para isso, é para você se avaliar, é para você olhar para dentro de si e pesar a sua vida. Quem é que eu estou sendo diante de Deus? Como tem sido minha vida? O que é que eu tenho feito? Eu tenho agradado, eu tenho entristecido, eu tenho feito o que é certo ou o que é errado? Porque é fácil ouvir, difícil é você colocar em prática o que você ouve. Pensa, você não está aqui à toa. Não foi nem você que quis vir, foi Deus que te trouxe, foi Deus que deu mais uma oportunidade para te salvar. Eu não sei quantas chances dessa você vai ter, eu não sei. Eu sei que hoje é noite de salvação. Hoje você tem a oportunidade de se limpar. E Ele promete apagar todos os seus pecados. Ele não é como um homem que de vez em quando fica jogando na cara. Não, Ele é diferente. Ele faz diferente. Ele apaga seus passados e dos seus passados nem lembra mais. Eu já contei para vocês a história de um garoto. Ele era garoto, né, quando o problema aconteceu, mas ele passou a ser professor. E um dia ele encontrou um professor dele, bem velhinho. Você conhece essa história? E ele falou: professor, tudo bem? Aí o professor falou assim: tudo bem. Quem é você? Ele falou: fui aluno do senhor há muitos anos atrás. Ele: que bom. Você trabalha com o que hoje? Eu sou professor também, o senhor que me inspirou. Mas como é que eu te inspirei? Teve um dia, ele disse que teve um dia que ele viu o amigo dele com um relógio e ele roubou. Aí o professor chegou na sala e falaram: professor, roubaram um relógio aqui. E o senhor fechou a porta e falou assim: olha, eu vou no bolso de todo mundo e nós vamos achar esse relógio. Ele disse: eu gelei na hora, professor. Só que o senhor falou que só ia no bolso se todo mundo fechasse o quê? Os olhos. Aí quando o senhor foi chegando perto do meu bolso, eu gelei. Aí o senhor meteu a mão no bolso, pegou o relógio e continuou buscando no bolso de todo mundo. Depois o senhor foi, mandou todo mundo abrir os olhos, falou: achei o relógio. Todo mundo perguntou: mas quem foi? Não interessa, o importante é que eu achei o relógio. Aí ele falou: aquele rapaz era eu aprendi com o senhor não me expôs
O senhor lembra de mim? O professor falou: não, eu também estava com os olhos fechados. O que eu queria não era te condenar, era te ensinar, e ensinou. Jesus não fica te condenando, Jesus não fica te culpando, a não ser se você não se perdoa. Bispo, eu matei, eu atendi um homem, e eu durante um tempo fiquei acompanhando ele, há uns 18 anos atrás, lá em Copacabana, e ele tinha matado, e ele, coitado, ele ficava muito acusado por causa dessa morte. E eu falei para ele: Jesus te perdoou, agora você tem que se perdoar. Não tem como voltar no passado. Deus não fica jogando na cara, Deus não fica, não, Deus é diferente. Agora, esse Deus tem tudo. O que você pode dar para Ele que Ele não tenha? A única coisa que você tem, que Deus não tem, é o que pela misericórdia Ele nos deu: o livre, essa liberdade de escolher o que você quiser. Eu poderia estar, numa vida errada, mas eu escolhi Deus. É essa liberdade que Ele te deu, que quando você coloca diante dEle e fala assim: Senhor, eu quero o Senhor, eu me entrego ao Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, me salve. É que o sangue de Jesus te salva, te lava, te limpa. Foi esse sangue que buscou a reconciliação. Eu vou colocar um versículo para você de Jó 22, 21. Põe ali na tela, leia comigo na tela, por favor, esse versículo. Olha o que diz a Bíblia. Olha só, Jó. Olha que versículo forte. Está vendo, gente? É fortíssimo. Vai aparecer, calma. Agora. Apega-te, pois, a Ele, e tem o quê? Paz. Assim te sobrevirá o bem. Só que na atualizada, ela diz assim, reconcilia-te com Deus e tereis paz, e bem lhe sobrevirá. Leia de novo. Reconcilia-te, pois, com Ele, tem o quê? Paz, e assim te sobrevirá o bem. É assim, é com Ele. Você não tem que estar com vergonha, não, bispo, eu fui um pastor, eu fui um obreiro, as pessoas ficam olhando para mim, você não deve nada a ninguém. Não fique preocupado com olhar de A, de B ou de C, independente do que você fez. O importante é que você está aqui. E você não pode ter chegado só até aqui, você tem que chegar até Deus, para que Ele salve sua alma. Hoje é noite de reconciliação. Você vai se pesar, você vai se avaliar. Se você quer entregar sua vida a Jesus, se reconciliar com Jesus, vem aqui na frente. Tome essa decisão agora. Você sabe se Ele está triste ou feliz com você, se você está com a vida errada ou certa diante dEle. Mas se você quer se voltar para Ele, pegue a sua santa ceia no lugar. Atrás da sua cadeira tem a ceia. Vem aqui na frente com a santa ceia na mão. Volta e pega a sua ceia. Eu quero, bispo, eu quero começar tudo de novo. Deus é especialista nisso, em recomeços. Eu quero. Você que está no seu lugar, na frente da sua cadeira tem a ceia. Pegue ela e fique de pé, por favor. E se não tem na primeira fileira, os pastores vão levar até você. Fiquem todos em pé e venha fazendo dessa canção sua oração. Sabe, Senhor, tenho andado meio sem rumo. Perdi a visão. Perdi a visão, perdi o temor, não fui sábio. Sabe, Senhor, sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia. Eu pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo. Manchei a pureza e fui para bem longe de ti. Mas estou de volta.
pra ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar. Ao tempo da inocência eu quero voltar. Ao tempo da pureza. Ao tempo da pureza eu quero voltar. Da simplicidade com o Pai. Simplicidade com o Pai. Humildade com Deus. Humildade com ser curado do que o mundo. Ser curado do que o mundo me fez. Ouvir a tua voz. Ouvir a tua voz como sempre ouvi. Amar tua palavra. Amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, estou com saudade de ti. Com saudade de ti. Saudade de ti. Saudades. Saudade de ti. Olha para mim, por favor. Assuma Ele. Não tenha vergonha. Não tenha medo. Desde quando o homem pecou, ele ficou com medo de Deus. Quando Deus chamou Adão e Eva, ele estava escondido com medo, porque o pecado faz você ter medo. Medo de não conseguir se firmar. Medo de tomar a santa ceia. Medo de assumir um compromisso e depois voltar a pecar. Você não tem que ter medo. Você tem que ter fé. Fé que você vai ter um encontro com Deus agora. Fé que o Espírito Santo vai vir sobre a sua vida. Fé que você vai começar tudo de novo da maneira certa. Fé, você tem que ter fé que você vai voltar ao tempo da inocência, da sua pureza, quando Deus era tudo para você, quando você enxergava tudo com bons olhos. Amém? Talvez você ficou com medo de pegar a Santa Ceia. Não despreze Jesus. Ele diz que quem não comer do corpo, não beber do sangue, não tem parte com Ele. Talvez fale assim, bispo, mas eu estou com a vida toda errada. Tome uma decisão agora. Talvez você já tenha programas para fazer hoje à noite. Você está como garota de programa ou como garoto. Talvez você tenha drogas aí com você. Você está preparado para usar quando sair daqui. Não sei. Larga isso. Corta isso. Seja radical com isso. Tem Santa Ceia para você aqui. Tem Santa Ceia para você aí no seu lugar, e tem Santa Ceia aqui também. Não fique com medo de Jesus, não. Ele fez tudo por você, Ele sofreu no seu lugar. Tudo que Ele quer é que você dê uma oportunidade para Ele te salvar hoje. Eu repito, quem não quer nada com Deus nesse mundo, vai querer tudo com Ele quando partir daqui e se deparar com o inferno. Por que não hoje começar tudo novo, tudo diferente? Por que não hoje dar uma oportunidade para a sua própria alma? É tudo que ela precisa para ter paz. Você não vai ter paz sem Deus. Você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ter mulher, você pode ter bens. Não é isso. Quem vai te dar paz é Jesus. Reconcilia-te com Ele e tereis paz. Reata amizade. Olha para mim, o que é que Deus ganha? Olha aqui para mim. Nada. O que é que você ganha? Tudo. Quando você está bem com Deus, você está mais forte, mais firme, mais alegre, mais protegido, mas tudo. É bom estar com Deus. O salmista Asaf ficou tão conturbado que ele falou, em vão, meus pés quase desvailaram, e começou a falar. Daqui a pouco ele falou assim, até que entrou no santuário. E ele falou, bom é estar com Deus. Bom é estar com Deus, viver com Deus, morrer com Deus. Porque morrer sem Deus é duro. Morrer sem Deus é duro. É muito duro. Só quem já morreu sem Deus, está no inferno agora, sabe o que eu estou falando. Deus não quer isso para você. Não brinque com as coisas de Deus. Esse amor é grande, é maior do que a ira. Esse amor é imenso, mas aproveite esse amor antes que seja tarde demais. Feche os seus olhos. Eleve os seus pensamentos a Deus. Eleve. Pense nele. Sabe, Senhor, tenho andado meio sem rumo. Cante.
Sabe, Senhor, tenho andado meio sem rumo. Perdi a visão, Perdi a visão, perdi o temor, perdi o temor. não fui sábio. Não fui sábio. Sabe, Senhor, Ele também está com saudade de você. Não dá para entender o teu amor, não dá para compreender, não há nada bonito em nós só há imperfeições, erros, fraquezas, porque um Deus tão perfeito, tão bom, tão grande, tão soberano, não abre mão do ser humano. Teve coragem de pegar o próprio filho e na cruz moê-lo. Ele foi homem de dor. Ele conheceu bem o sofrimento, a rejeição. Sabe por que ele morreu na cruz de braços abertos? Para mostrar para a humanidade que ele está de braços abertos. Ele sempre quis você é a fraqueza dele. Ele não aguenta ver você sofrendo, gemendo. Você tem dúvida desse amor? Ele amou o mundo de tal maneira, que me constrange. A pregação do Evangelho é Ele buscando o homem. Ele diz que Jesus só vai voltar quando o mundo inteiro foi evangelizado. E o nosso ministério é de reconciliação. Nós temos que anunciar, nós temos que falar. Ainda que muitos não queiram, sempre tem alguém que quer. E talvez tenha alguém agora na cadeia, no hospital ou aqui, te querendo, meu Pai, se arrependendo dos seus pecados, examinando a si mesmo. É tão difícil nós reconhecermos que estamos errados, meu Pai, como é duro para nós seres humanos. O Senhor nunca errou, nunca. O Senhor nunca falhou. Em Ti não há erros, em Ti há perfeição. Eu te amo, meu Pai. Mas eu sei que esse amor não se compara com o seu. O teu amor excede nosso entendimento, compreensão. Às vezes a pessoa conhece ou acha que conhece a outra, mas quando começa a conviver e vê os defeitos, não aguenta uma amizade, um relacionamento. Mas o Senhor conhece todas as nossas fraquezas, nos conhece por dentro e por fora. E mesmo assim, meu Pai, nos quer. Preparou o céu, deu filho. Como nós ganhamos quando estamos na Tua presença. Como ficamos mais fortes, mais felizes. O Senhor não é um Deus carente que se completa no nosso amor, não. O Senhor é completo em si mesmo. Mas nós sem o Senhor não somos nada. Ouve essa criatura que agora se volta para Ti. Talvez o Senhor usou um programa, talvez usou a mãe dela, o pai, o irmão, a tia, uma amiga, um amigo de trabalho, do colégio, da rua. Na verdade foi o Senhor que trouxe ela aqui. O Senhor sabe como tem sido difícil para ela
viver sozinha, amargurada, triste. E quanto mais mergulha no pecado, mais sofre, mais se suja, mais se distancia de ti. Sorri na frente dos outros, mas chora sozinha. Pai, os profetas não ensinaram a chamar o Senhor de Pai, mas o teu Filho nos ensinou a chamá-lo de Pai. E o Senhor sabe que filho erra, filho falha, mas o Pai continua amando. O Senhor compara com amor de pai, com amor de mãe. Ainda que a mãe esqueça do filho que amamenta, eu não me esquecerei de ti. Sabe, nós ficamos tão constrangidos. Falar do teu amor, entender é impossível. Eu sei que o Senhor está aqui, Pai. E o Senhor está olhando para ela, para ele. Ela veio, Pai. Eu não sei quem é ela, está aí no meio da multidão. Ele veio depois de tantos anos. Não leve em conta os erros, não, Pai. A gente erra mais do que acerta. A gente falha o tempo inteiro contigo. Só o Senhor para nos suportar, para nos aguentar. O Senhor ficou dentro de uma caixa. Deus dentro de uma caixa. E hoje o Senhor fica dentro de nós, pecadores, cheios de erros. Como não te amar? Como? Sabe, quando uma pessoa que você ama morre, você fica lembrando dela um tempo. Depois de um tempo você lembra menos. Você vai lembrando dela quando vê alguém parecido, ou quando vai em um lugar que você conviveu com ela, ou quando alguma coisa traz uma lembrança, um pensamento. Mas você vai vivendo. Eu me refiro às pessoas que você ama muito. Mas ele na Santa Ceia, ele disse assim: fazer isso em memória de mim, nunca se esqueça de mim. Ele quer estar na sua mente 24 horas por dia. Ele quer que você o ame. Ele nos atraiu com cordas de amor. Ele não quer que você esteja com ele só por medo de ir para o inferno, não. Ele quer que você o ame. Foi isso que ele nos ensinou na ceia. Fazer isso em memória de mim. Levante o pão. Porque ele foi erguido na cruz. Não foi ele que errou, foi nós que erramos. Quem matou ele fomos nós. Mas ele aceitou viver, morrer, sofrer, ressuscitar, só para abrir a porta da reconciliação. Foi ele que rasgou o véu, foi ele. Foi de alto a baixo, não foi o homem, foi ele. Que seja o teu corpo, meu amado, amado de minha alma, nosso Deus. Obrigado por ter dado o teu filho. Senhor Jesus, obrigado por ter dado a vida por nós. Que não seja um simples pedaço de pão, mas teu corpo. Coma do corpo de Jesus. Receba força, saúde, vigor para servir a Deus.
Receba. Levante o cálice. Pode abri-lo. Erga ao céu. Foi desse sangue que eu falei. Já não é mais um suco de uva, mas o sangue de Jesus. Tem saldo para pagar o pecado do mundo inteiro. Não interessa que pecado você cometeu na noite que foi traído. Depois de ter partido o pão e dado o pão e comido o pão, ele disse: esse é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. Fazer isso em memória de mim até que eu volte. Lembra de mim, não me tire da tua mente. Eu dei minha vida por você, agora eu quero a sua. No céu vai entrar pessoas que caíram, mas se levantaram, que erraram, que perderam o alvo, mas que voltaram para o caminho. Você voltou. Beba do sangue de Jesus e seja lavado. Seja lavado. Guarda o seu copinho no bolso, na cadeira. Coloque as suas mãos na altura do teu coração. E cante assim: nunca vi, nem haverá um amor igual ao teu. Nunca vi, nem haverá um amor igual ao teu. Um amor igual ao teu. Nunca vi, nunca vi, nem haverá, nem haverá um amor como o amor do nosso Deus, como o amor do nosso Deus. Incomparável é, incomparável é, inexplicável, inexplicável é o seu amor, é o seu amor. Nunca vi, nunca vi, nem haverá um amor igual ao teu, um amor igual ao teu. Amor de Deus, amor de Deus. Solte a voz e cante: que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim, há tantos defeitos em mim, mas me ama mesmo assim. Mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor incondicional, amor de Deus, amor de Deus. Só vocês, que amor é esse? Mais forte, que amor é esse? Todo mundo sabes tudo de mim, sabes tudo de mim, mas me ama mesmo assim. Mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor incondicional, amor de Deus, amor de Deus. Amor que não guarda rancor, que perdoa o pecador, que perdoa o pecador. Só o amor de Deus, só o amor de Deus. Amor que eu desconheço, amor que eu desconheço, que pagou um alto preço, que pagou um alto preço por nos amar. Incomparável é, incomparável é, inexplicável, inexplicável é o seu amor, é o seu amor.
Deus. Amor de Deus. Levante as mãos e cante: que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim, Há tantos defeitos em mim, mas me ama mesmo assim. mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, Incondicional. amor de Deus, Amor de Deus. bem forte. Que amor é esse? Esse. Só vocês, que amor é esse? Sabes tudo de mim, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Esqueça de quem está do teu lado agora e mergulha nesse amor, mergulha nesse Deus, mergulha na vontade dele. Isso, minha amiga, meu amigo, se esqueça de tudo lá fora. Essa noite é tua, esse momento é teu, essa noite é diferente. Se entregue a Ele, se coloque 100% nas mãos dEle agora. Adore, não peça nada, só dê, só se ofereça. Aceita esse pobre pecador, cheio de erros, de falhas, mas que te ama, mas que te quer. Isso, minha amiga, meu amigo, se reconcilia, tenha paz, receba o Espírito dEle, tenha sua comunhão restaurada, seja vivado, fortalecido, seja aceso por Ele. Você voltou para Ele, então agora o adore, o glorifique. Se quiser baixar as mãos, fique à vontade, agora é o seu momento com Ele. Aleluia. Só não pare de adorá-lo. Eu vou buscar para mim, você vai buscar para você, mas Ele é o Deus de todos, e todos que o buscam de todo o coração o encontra. Fique à vontade.
abrace o seu corpo. Não diga nada, por favor, só abrace o seu corpo. Nós mudamos, o Senhor não muda, meu Pai. O Senhor poderia nos tratar igual aos anjos, mas o Senhor fez diferente. Diferente, deixa nada te atrapalhar. Só fez diferente. O ser humano que pecou, se rebelou, falhou, mas o Senhor sempre mostrou interesse no ser humano. Abraça o teu povo, a tua igreja. Faça firme, faça forte. Faça essa igreja entender que cada um tem o seu ministério de reconciliação, de ganhar almas. E que venhamos ganhar muitas almas para o teu reino. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Cante, eu te louvarei, Senhor. Te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. de todo meu coração. Na presença dos anjos, A presença dos anjos, a ti cantarei louvores. eu cantarei louvores. Na presença dos anjos, A presença dos anjos, e a ti cantarei. cantarei. Eu te amarei, Senhor, Te amarei, Senhor, de todo o meu coração. de todo meu coração. Eu te amarei, Senhor, Eu te amarei, Senhor, de todo o meu coração. de todo meu coração. Solte a voz e cante na presença dos anjos. Na presença dos anjos, e a ti Cantarei cantarei louvores. Na presença, na presença dos anjos, e a ti eu cantarei louvores. meu Senhor, que a nossa vida te glorifique. Meu Senhor, multiplica o número de salvos, de pessoas batizadas no teu Espírito, e abençoe, meu Pai, a tua igreja, hoje, amanhã e para todo sempre. Quem crê, diga amém. E graças a Deus, graças a Deus. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.